Ouça agora a minissérie Nosso Lar, uma iniciativa do radialista e jornalista Paiva Neto. Os direitos autorais da obra literária de André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier, pertencem à Federação Espírita Brasileira, que gentilmente autorizou a sua radiofonização. Realização: Rede Boa Vontade de Comunicação. Fundação José de Paiva Neto. Acho que entendi. Dona Hilda e Dona Luciana compartilharam suas experiências na Terra, é isso? Isso mesmo, André. Desculpe o nosso Tobias, irmão André. Ele está sempre disposto a falar do passado quando aparece alguma visita recém-chegada da Terra. E com toda a razão. É uma grande vitória vencer o monstro do ciúme e conquistar a fraternidade real. É verdade, Tobias. E esse problema interessa profundamente a todos nós. Há milhões de casais na Terra em segundas núpcias. Como resolver uma questão afetiva tão elevada, considerando-se que o espírito é eterno? Sabemos que a morte do corpo transforma, mas não destrói, e que os laços da alma prosseguem infinitamente. O que fazer? Isso me faz lembrar a passagem evangélica em que o Mestre nos promete a vida dos anjos quando se refere ao casamento na eternidade. Mas devemos reconhecer, mesmo com toda a nossa veneração ao Senhor, que ainda não passamos de homens desencarnados, portanto, muito distantes da condição de anjo. E como se soluciona aqui uma situação dessas? De uma forma simples, meu amigo. Assim como do irracional ao homem, existe uma escala enorme de posições gradativas. Também entre o homem e os anjos, a distância a percorrer é bem longa. Sendo assim, como poderíamos estar entre os seres angélicos se ainda nem aprendemos o que significa fraternidade entre nós mesmos? Mas não existem espíritos fortes, de vontade superior, capazes de vencer os obstáculos do caminho? Sim. Mas a maioria precisa de pontes para vencer os obstáculos, ou seja, necessita do socorro de guardiães caridosos. A grande verdade, André, é que casos como o nosso só podem ser resolvidos com base na fraternidade legítima. Mas é bom explicar que toda essa felicidade e compreensão nós devemos ao espírito de amor e renúncia de nossa Hilda. Por favor, parem com isso. Não possuo nenhuma qualidade especial. O que posso dizer é que tive um doloroso aprendizado. Quando nos casamos na Terra, Tobias e eu éramos bem jovens e com muitas afinidades espirituais, como sempre acontece entre duas almas que se unem e se amam verdadeiramente no matrimônio. Quando nasceu o nosso segundo filhinho, a morte, talvez enciumada por ver a nossa felicidade, resolveu me levar. Foi um sofrimento indescritível. Tobias chorava desconsolado e eu tentava sufocar a angústia. Começou então minha peregrinação pelo umbral. Continuava agarrada ao marido e aos filhos. Me recusava a ouvir qualquer esclarecimento que os amigos espirituais me enviavam por intuição. Tobias precisava reorganizar nossa casa. Eu reconhecia isso. Faltava para as crianças a assistência de mamãe. Minha cunhada solteira não tolerava meus filhos. A cozinheira só fingia dedicação. E as duas babás jovens não tinham nenhum senso de responsabilidade. A situação era insuportável. Um ano depois, meu marido não pôde mais adiar a única solução que parecia justa: casar-se com Luciana. Se você soubesse, André, como isso me revoltou. Eu me sentia uma loba ferida. Na minha ignorância, tentei aniquilar minha própria irmã. Foi aí que Jesus me concedeu a visita providencial de minha avó materna, desencarnada muitos anos antes. Passada minha surpresa,
A bondosa velhinha, com lágrimas nos olhos, começou a me perguntar: que é isso, minha netinha? Que papel é o seu na vida? Você é uma leoa ou uma alma consciente de Deus? Luciana serve de mãe a seus filhos, criada de sua casa, jardineira do seu jardim, suporta o mau humor de seu marido e não pode assumir o lugar provisório de companheira de lutas ao lado dele? É assim que o seu coração agradece os benefícios divinos? É assim que recompensa os que servem a você? O que está querendo? Uma escrava? E ainda despreza uma irmã? Hilda, Hilda, onde está a religião do crucificado que você aprendeu? Ah, minha pobre netinha. Chorando, abracei a velhinha santa e vim em companhia dela aqui para nosso lar, deixando em paz a antiga casa na terra. Dali por diante, passei a ver em Luciana mais uma filha. Trabalhei intensamente, estudando com seriedade, buscando melhorar a mim mesma, ajudando indistintamente a todos do velho ambiente doméstico no planeta. Tobias constituiu uma família nova, que passou também a me pertencer pelos laços espirituais. Mais tarde ele veio para cá, acompanhado de Luciana, e ela permaneceu conosco, completando a nossa alegria. Ela só não disse o quanto se tem sacrificado, me ensinando com bons exemplos. Jesus e ela me fizeram aprender que existem casamentos de amor, de fraternidade, de provação e de dever. No dia em que Hilda me perdoou e me beijou, eu senti meu coração completamente livre deste monstro que é o ciúme inferior. O matrimônio espiritual se realiza alma com alma. Os demais, ainda que igualmente sagrados, em geral não passam de conciliações de interesses para a solução de necessidades ou processos retificadores. Mas como se processa o casamento aqui? Pela combinação vibratória. Para ser mais explícito, pela afinidade máxima ou completa. E quanto à nossa irmã Luciana, que posição ocupa neste caso? Ao me casar com Tobias, então viúvo, Sim. eu deveria saber que aquela união provavelmente seria de caráter fraternal, acima de tudo. Mas custei a compreender isso. Gostaria de continuar perguntando muita coisa a mais. O assunto me atiçava a curiosidade, mas percebi que já estava sendo indiscreto e procurei me conter. Dona Hilda pareceu captar meu pensamento e recomendou que eu ficasse tranquilo, porque Luciana, no momento, estava em pleno noivado espiritual. Um antigo e nobre companheiro dela, de muitas encarnações, havia regressado para nova experiência física na Terra, e lá se encontrava, encarnado, à espera dela. No próximo ano, Luciana deverá também renascer no planeta, provavelmente na cidade de São Paulo, onde irão se reencontrar. Sorrimos todos pelo desfecho feliz da história e encerramos a conversa. Mas mesmo assim, o caso Tobias não me saía da cabeça e não sosseguei enquanto não procurei Dona Laura, a mãe de Lísias, na esperança de explicações mais detalhadas. Meu cérebro, ainda imaturo nas coisas do espírito, não conseguia ver um esclarecimento satisfatório para a questão. Fez muito bem trazendo esse assunto para estudo, André. Vamos trabalhar juntos na busca do entendimento. Estou muito impressionado com os princípios novos de união fraterna que vi na casa de Tobias, Dona Laura. Entender essa proposta é a minha obsessão no momento. O caso Tobias é apenas um dos inúmeros que conhecemos aqui em nosso lar e em outros núcleos espirituais de pensamento elevado. Mas não deixa de ser uma situação que choca os nossos sentimentos, não é verdade? Do ponto de vista humano, dá até para escandalizar. Mas é necessário sobrepor a tudo os princípios de natureza espiritual. É preciso compreender o espírito de sequência que rege os quadros evolutivos da vida. Se atravessamos longa escala de animalidade, é justo que essa animalidade não desapareça de um dia para o outro. Levamos séculos para emergir das camadas inferiores. O sexo é apenas parte do patrimônio de faculdades divinas que demoramos a compreender. Para você, André, é muito difícil neste momento entender no sentido elevado uma organização doméstica como a de nosso irmão Tobias.
Mas você pôde ver a atmosfera de felicidade e compreensão que existe naquela casa, mesmo sendo eles personagens de um verdadeiro drama terrestre. Eles conseguiram, André. Mas nem todos têm a força necessária para trocar cadeias de sombra por laços de luz em tão pouco tempo. Mas pode-se dizer que isso é uma regra geral? Todo homem e toda mulher que se tenham casado mais de uma vez reorganizam aqui ou em outra colônia espiritual, o antigo lar terrestre, acompanhados de todos os companheiros ou companheiras que tiveram na Terra? Não seja tão radical nem tão apressado, André. Muita gente pode ter afeição e não ter compreensão. Nossas construções vibratórias são muito mais importantes que as da Terra. O caso Tobias é um exemplo de vitória da fraternidade real. Aquelas 3 almas se interessaram pelo entendimento justo. Quem não se adapta à lei de fraternidade e compreensão não atravessa as fronteiras obscuras do umbral. Lá estão retidas legiões de entidades que falharam nas provas. São como agulhas magnéticas dominadas por influxos antagônicos. Não entendem a verdade, estão influenciadas pela mentira e, consequentemente, não têm acesso às zonas de atividade superior. Milhões de criaturas padecem por anos e anos sem qualquer alívio espiritual, simplesmente porque se esquivam, fogem da fraternidade legítima. E o que acontece então? Se essas pobres almas não são admitidas ao serviço superior, ficarão localizadas em que lugar? Depois de sofrimentos infernais causados pelas criações inferiores que elas idealizam para si mesmas, reencarnam na Terra para fazer lá o que não conseguiram enquanto desencarnadas. E nessa situação, a bondade divina concede a essas criaturas o completo esquecimento do passado. E recebem no seio da própria família, nascidos de seu próprio sangue, aqueles de quem se afastaram pelo veneno do ódio e da incompreensão. Por isso, André, cada vez mais devemos estar atentos à recomendação de Jesus quando nos aconselha imediata reconciliação com os adversários. E isso interessa a nós mesmos. É para o nosso proveito. Quem utiliza bem o tempo na condição de espírito livre, construindo a paz da sua consciência, mesmo que um dia precise reencarnar no planeta, levará para a vida física uma bagagem bem menor de preocupações. Muitos espíritos gastam séculos tentando desfazer antipatias na existência terrestre. E assim que desencarnam, voltam a cultivar as mesmas antipatias. O problema do perdão com Jesus, meu caro André, é muito sério. Não se resolve com conversa. Perdoar verbalmente é questão de palavras, mas aquele que perdoa realmente precisa remover pesados fardos de outras eras de dentro de si mesmo. No meu entender, a experiência do casamento é muito sagrada, dona Laura. Enfim, meu amigo, para os espíritos ainda em simples experiência animal, esta conversa não interessa. Mas nós, que compreendemos a necessidade da iluminação com o Cristo, devemos valorizar não só o casamento, mas também o sexo, por afetar profundamente a vida da alma. Toda a experiência sexual da criatura que já recebeu alguma luz do espírito é acontecimento de enorme importância para si mesma. É por isso que, antes de qualquer trabalho salvacionista, deve estar o entendimento fraterno, André. Onde o esforço de consertar é tarefa de quase todos, deve haver lugar para muita compreensão e muito respeito à misericórdia divina que nos oferece tantos caminhos à retificação justa. No início, ouvia atentamente dona Laura e me perguntava: seria eu capaz de proceder como Tobias? Afinal, ainda me sentia senhor do lar terrestre e avaliava as dificuldades a enfrentar caso tivesse uma situação dessas pela frente. Admitia que não seria capaz de aborrecer tanto a minha querida Zélia e também não aceitaria uma imposição igual por parte dela. Mas as observações finais da mãe de Lísias me fizeram corar, porque lembrava o meu passado de homem comum, quando minha mulher, para mim, era um objeto sagrado que eu sobrepunha todas as afeições. E enquanto dona Laura continuava, minha mente ia sendo invadida pelas palavras do Velho Testamento. Não cobiçarás a casa do teu próximo,
Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu jumento, nem o seu boi, nem coisa alguma que lhe pertença. Mas logo me senti incapaz de prosseguir. Apesar das explicações, ainda estranhava o caso Tobias. Percebendo minha perturbação íntima, Dona Laura sutilmente encerrou a conversa, deixando provavelmente a continuação do assunto para a ocasião mais oportuna. Fomos visitar sua neta Heloísa, ainda recolhida ao quarto da casa, e depois de confirmar as melhoras da jovem, retornei às câmaras retificadoras, mergulhado em profundas cogitações. Já não me preocupavam somente a situação ou as atitudes de Tobias, Zilda e Luciana. O que me impressionava mais era a imponente questão da fraternidade humana. Nos dias seguintes, inexplicavelmente, comecei a sentir uma forte inclinação para visitar o departamento feminino das câmaras retificadoras. Logo falei com Narcisa desse meu desejo e fui prontamente atendido. Quando o Pai nos convoca a determinado lugar, é que lá nos aguarda alguma tarefa. Cada situação na vida tem uma finalidade. Mesmo você fazendo uma visita aparentemente casual, não esqueça este princípio, André. Se o nosso pensamento está ligado à prática do bem, por trás dele haverá sempre uma sugestão divina. Podemos ir agora mesmo ao departamento feminino. Vou pedir à nossa irmã Nemésia que nos autorize a visita. No departamento feminino, filas de leitos muito alvos e bem cuidados exibiam mulheres que mais pareciam frangalhos humanos. Gemidos horríveis, exclamações de angústia, um ambiente assustador. Nemésia, a enfermeira responsável pelo setor, pediu a Narcisa que me acompanhasse na visita. Durante a caminhada, comentávamos a vaidade humana, sempre ligada aos prazeres físicos, fazíamos observações, lembrávamos ensinamentos, até que atingimos o pavilhão 7, e nos vimos diante de algumas dezenas de mulheres em leitos separados um a um a distâncias regulares. Bem, André, você já está familiarizado com este cenário. No departamento masculino a situação não é diferente. Por mais que eu veja criaturas nessa situação, não me acostumo, Narcisa. Cada uma delas parece pior que a outra. Veja aquela senhora que não para de gemer. Que expressão de sofrimento. Aquela outra, aparentemente jovem, mas totalmente consumida, desfigurada. E lá adiante, naquela cama à direita, aquela mulher que... Oh, santo Deus! Não pode ser. Eu devo estar sonhando. Não pode ser verdade. O que foi, André? O que tem aquela mulher? Você a conhece? Por favor, Narcisa, eu vou me aproximar dela só por um minuto, para confirmar. Ah, meu Deus, como desejo estar enganado. Espere aqui, por favor. Oi! Entre as centenas de pacientes, ela de alguma forma se destacava. Eu precisava vê-la de perto, saber quem era aquela mulher amargurada, de aparência original, de semblante prematuramente envelhecido, de expressão irônica e ao mesmo tempo resignada. Os olhos profundamente tristes, opacos, cobertos por uma névoa, eram certamente defeituosos. Me aproximei do leito com o coração oprimido. Em poucos instantes, minha memória inquieta localizou no tempo e no espaço a mulher. Era Elisa. A mesma Elisa dos meus tempos de rapaz. Modificada pelo sofrimento, mas não deixando qualquer dúvida. Como num filme, as imagens do passado desfilaram pela minha mente. A jovenzinha humilde sendo admitida por minha mãe para os serviços domésticos da casa. A princípio, o ritmo comum, nada de extraordinário,
Depois, a intimidade total. Eu abusando da faculdade de mandar e ela da condição de servir. A mim, Elisa parecia bastante leviana. Quando estávamos a sós, comentava sem nenhum escrúpulo certas aventuras da sua mocidade, o que estimulava ainda mais a nossa falta de juízo. Minha mãe então descobriu o que se passava e tentou me convencer de que eu estava cometendo um erro. Ela achava certo oferecer à empregada generosidade afetiva, mas numa relação sadia, criteriosa. Só que eu, estouvado como era, continuava levando adiante a minha excessiva camaradagem com Elisa. Um dia, pressionada por fortíssima angústia moral, a moça abandonou a nossa casa. Foi embora em silêncio, sem coragem de me atirar no rosto nenhuma acusação. O tempo passou. O fato foi perdendo importância no meu pensamento, até ficar reduzido a um simples episódio casual na minha vida. Mas o episódio, como parte da vida, estava também vivo. Ali estava Elisa, diante de mim, vencida e humilhada. Onde teria vivido aquela mísera criatura esse tempo todo, jogada em tão doloroso sofrimento? De onde teria vindo? Que caminhos teria percorrido até chegar ali? Era diferente do meu recente encontro com o Silveira, porque naquele caso eu pude repartir o débito com o meu pai. Mas a dívida agora era inteiramente minha. Cheguei a tremer de tanta vergonha pela exumação daquelas lembranças. Como uma criança ansiosa pelo perdão para suas faltas, voltei para junto de Narcisa. Precisava desesperadamente de orientação. E me admirava da confiança que aquelas santas mulheres de nosso lar me inspiravam. Jamais teria coragem de pedir ao ministro Clarencio as explicações que pedi a Dona Laura. Se ali ao meu lado estivesse agora o Tobias, por exemplo, eu não pediria sua ajuda. A mulher generosa e cristã é sempre mãe. Narcisa olhou fixamente para mim e compreendeu tudo imediatamente. Eu tentava falar e conter o pranto ao mesmo tempo. No trecho mais penoso da minha confissão de culpa, a velha enfermeira me interrompeu. Não precisa continuar, meu amigo. Já posso adivinhar o final da história. Tem experiência própria suficiente para dizer que conheço o seu sofrimento. Não se deixe levar por pensamentos destrutivos. Entenda só uma coisa. Se o senhor permitiu que você reencontrasse nossa irmã Elisa, é porque eu considero em condições de resgatar a dívida. Mas eu não sei o que dizer a Elisa. Não tenha medo. Chegue bem pertinho dela e diga palavras de conforto espiritual. Todos nós, meu querido amigo, encontramos no caminho os frutos do bem e do mal que semeamos. Isto não é apenas uma frase doutrinária, é realidade universal. Tenho colhido muito proveito de situações iguais a esta. Bem-aventurados os devedores em condições de pagar. Vá até lá, fale com ela, mas não se identifique, por enquanto. Só se apresente depois que ela estiver fortalecida. Isso não será difícil, porque Elisa se encontra temporariamente cega e não pode reconhecê-lo. Ela necessita de auxílio, André. A vida fez dela uma mãe fracassada, uma mulher de ninguém. É um ajuste de contas, não fuja. Não me lembro de um momento mais difícil em toda a minha existência. Depois de alguns instantes de preparação, voltei para junto de Elisa, acompanhado da velha Narcisa, que se mantinha silenciosa e atenta. Passei a sentir então um irresistível desejo de castigar a mim mesmo diante da enfermeira, para que a lição me penetrasse a alma de forma a não ser esquecida nunca mais. Minha irmã, posso saber o seu nome?
Elisa. E o senhor, quem é? Um assistente. Está aqui há muito tempo, Elisa? Aqui, nas câmaras de retificação, eu estou há 3 meses. E posso dizer que tenho sido bem tratada, se é o que o senhor quer saber. Sim, é claro, eu vim para isso. Fico feliz em saber que está sendo bem tratada, Elisa. Posso conhecer um pouco da sua história? Imagino que deve ter sofrido muito. Para que lembrar coisas tão tristes? As experiências dolorosas ensinam sempre. Tive uma experiência igual às de todas as mulheres imprudentes, que um dia resolvem trocar o pão bendito do trabalho pelo fel venenoso da ilusão. Meus pais muito pobres. Eu ainda mocinha, consegui emprego como doméstica na casa de um comerciante bastante rico. Ali começou a transformação da minha vida. Meu patrão tinha um filho jovem como eu. E logo nos tornamos íntimos. Foi um relacionamento tão forte. Chegou a ficar tão enraizado que qualquer reação de minha parte era inútil. Esqueci o trabalho sadio. Me entreguei a experiências que nem é bom comentar. No início conheci de perto o prazer, o luxo, o conforto material. Depois, o horror de mim mesma, a sífilis, o hospital, o abandono de todos e as tremendas desilusões que me levaram à cegueira e à morte do corpo. Errei desesperada por lugares terríveis durante nem sei quanto tempo. Até que um dia roguei o amparo da Virgem de Nazaré. Então, mensageiros do bem me recolheram por amor ao seu nome e me trouxeram a esta casa abençoada de repouso e cura. E ele? Como se chamava o homem que causou tanta infelicidade a você, Elisa? André. André Luiz. Minissérie Nosso Lar. Uma iniciativa do radialista e jornalista Paiva Neto. Os direitos autorais da obra literária de André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier, pertencem à Federação Espírita Brasileira, que gentilmente autorizou a sua radiofonização. Realização: Rede Boa Vontade de Comunicação. Fundação José de Paiva Neto. Ouça agora a minissérie Nosso Lar. Uma iniciativa do radialista e jornalista Paiva Neto. Os direitos autorais da obra literária de André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier, pertencem à Federação Espírita Brasileira, que gentilmente autorizou a sua radiofonização. Realização: Rede Boa Vontade de Comunicação. Fundação José de Paiva Neto.
E esse homem, André, fez muito mal a você, Elisa. Chegou a sentir ódio por ele? No começo do meu sofrimento, sim. Tinha por ele um ódio mortal. Amaldiçoava até a lembrança dele. Mas quando cheguei aqui, a irmã Nemésia conseguiu modificar meus pensamentos. Percebi que odiar André era como odiar a mim mesma. E por uma questão de justiça, no meu caso, a culpa deve ser repartida. Não tenho o direito de recriminar ninguém. Posso segurar sua mão, Elisa? Claro que sim, senhor assistente. Está sendo tão generoso comigo. Segure minha mão. Eu é que lhe peço. Ouça, minha amiga. Eu também me chamo André e preciso muito ajudar você. Por favor, me permita fazer tudo o que puder em seu benefício, agora e sempre. Não só o nome é igual. Sua voz também se parece muito com a dele. Mas o que é isso? Acho que deixou cair uma lágrima na minha mão. Por que está chorando, senhor assistente? Por quê? Bem, Elisa, que eu estou muito feliz. Ainda não tenho propriamente uma família aqui em nosso lar. Mas daqui por diante você será minha irmã do coração. Há quantos anos ninguém me fala assim, nesse tom familiar, me oferecendo uma amizade sincera. Que Jesus o abençoe. A humildade daquela criatura desfigurada me sensibilizou a tal ponto que quase me identifiquei dizendo a ela que o André que tanto a infelicitou era eu mesmo. Tive ímpetos de me abrir, confessar, declarar meu arrependimento e meu remorso. Mas graças ao olhar vigilante de Narcisa, superei esses impulsos e guardei a revelação para o momento certo, quando Elisa estivesse mais forte e preparada. Antes de sair dali para voltar ao meu serviço, fixei bem o olhar no semblante de Elisa para não mais esquecer aquele rosto sofrido. E notei uma diferença. Havia nele um grande sorriso que mais parecia uma grande luz. Esse toque de clarim é uma convocação superior para serviços de socorro à terra. É sinal de que a guerra irá prosseguir com terríveis sofrimentos para o espírito humano. Guerra? Sim, meu amigo. A Terra está entrando num conflito de consequências imprevisíveis. A Polônia acaba de ser bombardeada. Primeiros dias de setembro de 1939. Eclodia na Europa uma guerra que se anunciava terrivelmente destruidora.
Nosso Lar e também outras colônias espirituais ligadas à civilização americana sofriam o mesmo choque pelo qual passavam as nações da Terra envolvidas no conflito, porque em tempos distantes toda a vida psíquica americana teve sua origem no Velho Mundo. E seria enorme agora o trabalho para a preservação do Novo Mundo. O nível de devastação esperado no planeta era tão alto que chegava a perturbar seriamente todo o plano espiritual. Numerosas entidades aterrorizadas comentavam as ameaças bélicas em preparação no mundo. As grandes fraternidades do Oriente, um círculo espiritual de elevada nobreza em atuação na Ásia, lutavam em silêncio e com enormes dificuldades, suportando as vibrações antagônicas da nação japonesa. Da mesma forma, os habitantes de Nosso Lar se preparavam para idêntico serviço. Fatos curiosos de alto padrão educativo aconteciam a todo instante. As recomendações do governador, sempre valiosas, pregavam fraternidade e simpatia. Pedia a ele também que tivéssemos cuidado com nossos pensamentos, fugindo de qualquer inclinação sentimental menos digna. Percebi que as nações agressoras, no caso, não são consideradas inimigas pelos espíritos superiores, mas apenas desordeiras, cuja atividade criminosa deve ser reprimida. Observei as zonas superiores da vida em luta contra a ignorância, a anarquia e a destruição. Colegas de trabalho espiritual me ensinaram que, em situações assim, os países agressores tornam-se núcleos poderosos de centralização das forças do mal. São povos embriagados pela perversão importada das trevas. Com exceção de alguns espíritos nobres e sábios nascidos entre elas, coletividades inteiras transformam-se em autômatos do crime. Desprezam o perigo e as consequências. Legiões infernais invadem as oficinas do progresso, fazendo delas campos de crueldade e horror. Mas enquanto esses bandos ocupam a mente dos agressores, os grupos espirituais elevados ajudam os agredidos. Antes de lamentar um homem que se opõe à lei do bem, é mais certo lamentar um povo que esqueceu a justiça. São povos embriagados por uma espécie de vinho do mal. E o preço a pagar será sempre muito alto. Não sabem que as vitórias temporárias agravam a ruína e preparam as grandes derrotas. O clarim silenciou Tobias. E aqueles pontos luminosos no céu parecem focos resplandecentes, distantes. O que significam? São espíritos vigilantes, de grande expressão hierárquica, meu amigo. O clarim de alerta que acabamos de ouvir é utilizado por eles. Mas e essa multidão para onde está indo? Ao Ministério da Comunicação, em busca de notícias. O clarim só é acionado em circunstâncias muito graves. Todos os habitantes de Nosso Lar sabem que se trata da guerra terrestre, mas sempre se quer mais informações sobre os últimos acontecimentos. Venham, vamos entrar na multidão, ouvir alguma novidade. Imagine o que será de nós no Ministério do Auxílio. O movimento de súplicas vem aumentando mês a mês e não há como atender a todos. E nós, da regeneração, o volume de serviço continua crescendo. As vibrações umbralinas reclamam grande esforço nosso. Nem sei o que nos espera. Será que a calamidade vai nos atingir a todos? Não vejo motivo para pânico. Haverá um grande aumento de serviço, mas isso no fundo é uma bênção. O restante é natural. A saúde aprende com a doença. A ponderação se aperfeiçoa com o desastre. Há muito tempo a China vem sendo metralhada e você nunca se assombrou com isso. Só que agora me vejo obrigado a modificar o meu programa de trabalho. Não seria melhor você esquecer essa história de meu programa e pensar em nossos programas?
Estou muito impressionada e muito preocupada com essa guerra, minha amiga, porque o Everardo não deve regressar do mundo agora. Mas a guerra não deve chegar até a península. Portugal está muito longe do teatro dos acontecimentos. Por que tanta preocupação? Se Everardo viesse, qual seria o problema? Eu receio que ele me procure na qualidade de esposa. Isso eu não suportaria. Ele é muito ignorante. Eu não estou disposta a aguentar novas crueldades. Ah, não seja boba, minha querida. Com certeza Everardo será barrado pelo umbral. Ou coisa pior. Percebeu, André? Pelo jeito, o marido dela é um tipo perverso. E ela tem medo de que ele desencarne e venha para cá atrás dela. Aqui estamos diante do Ministério da Comunicação. Que aglomeração imensa na entrada do edifício. Parecem todos aflitos, querendo informações. Mas não se entende o que dizem. Como organizar isso, meu Deus? Olhe para aquele lado, André. Vê aquele senhor que surgiu na sacada? Quem é ele, Narcisa? É o ministro Esperidião. Está se preparando para falar ao povo. Mas com esse vozerio todo, será impossível ouvir a voz do ministro. Será utilizado o sistema de amplificação da voz. Vamos prestar atenção. Solicito a todos que façam silêncio, por favor. O momento que atravessamos é muito grave. A cooperação dos nossos irmãos, em geral, é ainda mais necessária agora do que em condições normais. Ouçam agora a voz do próprio governador, que envia seu apelo especial a todos os habitantes de nosso lar. Irmãos de nosso lar, aflição não constrói, ansiedade não edifica. A hora é de serenidade, não de distúrbios do pensamento ou da palavra. O clarim do Senhor nos convoca ao trabalho, mas ao trabalho silencioso, cada um em seu posto. Devemos ser dignos para melhor atender à vontade divina. Outras obrigações me impedem de estar aqui neste momento junto de todos os irmãos. Porém, no domingo próximo, estaremos reunidos no grande culto evangélico no Ministério da Regeneração. Compareçam todos. Que o Senhor os abençoe. A voz do governador se fazia ouvir através de numerosos alto-falantes espalhados pela grande praça. Falava ele de maneira clara, veemente, com muita autoridade e amor. O efeito de suas palavras foi imediato. Minutos depois, toda a colônia retornava à serenidade habitual. Na véspera do grande acontecimento que seria o culto evangélico no Ministério da Regeneração, tive a honra de cooperar nos trabalhos de limpeza e ornamentação natural do salão consagrado ao chefe do governo. Eu estava ansioso. Veria pela primeira vez o nobre e venerado condutor de nosso lar. Mas essa expectativa não era só minha. Para muitos outros ali também seria a primeira vez. Toda a vida social do ministério parecia reunir-se no grande salão natural desde o amanhecer do domingo. Caravanas de todos os departamentos regeneradores não paravam de chegar. O grande coro do templo da governadoria juntou suas vozes com as dos meninos cantores das escolas do esclarecimento e a festividade teve início ao som do maravilhoso hino Sempre Contigo, Senhor Jesus, cantado por 2.000 vozes ao mesmo tempo.
A melodia, de extraordinária beleza, dominava o ambiente. E sua harmonia, muito suave, completava-se com o leve murmúrio do vento perfumado. O ingresso ao grande recinto verde era liberado a todos os servidores da regeneração, porque, conforme o programa estabelecido, o culto evangélico era dedicado especialmente a eles. As delegações de outros ministérios vinham como convidadas. Vi pela primeira vez e me impressionei bastante com alguns cooperadores dos ministérios da elevação e da união divina. Eles pareciam vestidos em brilhantes claridades. Tudo que eu pudesse sonhar em termos de beleza e deslumbramento seria inexpressivo diante do que via naquele lugar. O poder vibratório da música produzia em todos uma sensação de paz e serenidade que simples palavras não podem traduzir. O objetivo essencial desta reunião, além do culto evangélico, é a preparação de novas escolas de assistência no auxílio, além de núcleos para adestramento na regeneração, André. Precisamos organizar melhor o serviço hospitalar de urgência. A guerra está acontecendo longe, no planeta, mas os exercícios contra o medo aqui também são muito necessários. Contra o medo? Sim, contra o medo. Não fique tão admirado, meu amigo. Muita gente tem a vida esmagada só pelas vibrações destrutivas do terror. O medo contamina tanto quanto qualquer moléstia contagiosa. É um dos piores inimigos da criatura, porque se aloja no íntimo da alma, atacando nossas forças mais profundas. Para que você tenha uma ideia, a governadoria, numa emergência como esta, coloca o treinamento contra o medo acima das próprias lições de enfermagem. A calma é a garantia do êxito. Mais tarde você compreenderá isso. Às 10 horas em ponto, o grande coro do templo da governadoria começou a cantar outro hino belíssimo, de grande inspiração evangélica, que depois eu soube chamar-se A Ti, Senhor, Nossas Vidas. E logo aos primeiros acordes, surgiu a figura imponente do governador, seguido pelos 12 ministros da regeneração. Jamais poderei esquecer aquele momento da minha vida espiritual. O velhinho de aparência nobre, cabelos totalmente brancos, mostrava no rosto a sabedoria do velho e a energia do moço, a ternura do santo e a serenidade do administrador consciente e justo. Alto, magro, olhos penetrantes e lúcidos, vestia uma túnica muito alva e caminhava apoiado num bordão, embora seus passos fossem firmes e decididos como os de um jovem. Sentando-se na tribuna mais elevada, correu os olhos pela assembleia compacta de milhares de assistentes e abriu um livro luminoso que Narcisa discretamente me informou ser o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Depois de folhear atentamente algumas páginas, o governador começou a ler em voz pausada. E ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Palavras do Mestre em Mateus, capítulo 24, versículo 6.
Em seguida, o chefe do governo de nosso lar saudou os representantes da união divina, da elevação, do esclarecimento, da comunicação e do auxílio, invocando as bênçãos do Cristo. Não há como descrever a entonação doce e enérgica, amorosa e convincente daquela voz poderosa. Impossível traduzir para a compreensão humana comum as considerações divinas do comentário evangélico, a veneração pelas coisas sagradas. Ao final, depois de uma preleção magnífica, o governador passou a falar diretamente aos trabalhadores da regeneração. Minhas palavras agora são para os trabalhadores da regeneração. Consagrei a vocês o culto evangélico de hoje, porque o serviço que prestam em nosso lar está muito próximo das atividades terrestres. Faço meu apelo pessoal, esperando muito de sua nobre dedicação. Nesta hora, meus irmãos, nosso padrão de coragem e de espírito de serviço deve ser elevado ao máximo. Forças tenebrosas agravam as dificuldades das esferas inferiores. Com urgência devemos acender novas luzes, a fim de dissipar as trevas densas na terra. Sendo assim, não me dirijo no momento aos irmãos de mente já situada em níveis mais altos da vida, mas a vocês, trabalhadores da regeneração, que trazem ainda nas sandálias da lembrança a poeira do mundo. A vocês cabe uma tarefa gigantesca. Nosso lar precisa de 30.000 servidores treinados em atividades defensivas. 30.000 almas que não meçam necessidade de repouso nem inconveniências pessoais, enquanto durar nossa batalha contra as forças do crime e da ignorância. Há serviço para todos, nas regiões de limite vibratório entre nós e os planos inferiores. Não podemos ficar passivamente à espera do adversário em nossa morada espiritual. Somos, nesta colônia, mais de 1 milhão de criaturas obedientes às ordens superiores e interessadas no aprimoramento moral de nós mesmos. Seria caridade permitir a invasão de milhões de espíritos desordeiros? Não. Não podemos hesitar na defesa do bem. Sim, Jesus entregou-se à turba de amotinados e criminosos por amor à nossa redenção, mas não entregou o mundo à desordem e ao aniquilamento. Portanto, devemos todos estar prontos para o sacrifício individual, mas não para entregar nossa morada aos malfeitores. Nossa tarefa essencial, sem dúvida, é de confraternização e paz, de amor e alívio aos que sofrem. Sabemos também que todo mal é desperdício de energia e todo crime uma enfermidade da alma. Só que nosso lar é um patrimônio divino a ser defendido com todas as energias do coração. Quem não sabe preservar não é digno de usufruir. Legiões de trabalhadores devem ser agora treinadas para missões de esclarecimento e consolo na terra, no umbral e nas trevas, em obras de amor fraternal. Mais urgente, porém, é o preparo de uma poderosa unidade defensiva especial que nos garanta as realizações espirituais em nossas fronteiras vibratórias.
O governador continuou seu apelo por longo tempo ainda, pedindo providências urgentes e fazendo considerações dramáticas. Comparou a intensa preparação que se fazia em nosso lar à medicina preventiva, que tem importância capital na preservação da paz interna de uma comunidade. Ao final, invocou novamente as bênçãos de Jesus e as energias dos ouvintes para que nenhum de nós recebesse dádivas em vão. Quando se despediu e deixou a tribuna, vibrações de esperança ficaram no ar. Então, uma brisa cariciosa soprou as árvores, trazendo, talvez de longe, pétalas de rosas azuis tão delicadas que se desfaziam ao tocar nossas frontes. Soube que você estava à minha procura, André. Sim, Tobias. O apelo do governador me tocou profundamente. Entendi que a situação é realmente grave e quero me oferecer como voluntário para qualquer tarefa onde eu possa servir. Meu querido amigo, você está começando agora. Não seja precipitado. Não peça uma sobrecarga de responsabilidades. Mas, Como disse o governador, haverá serviço para todos. As câmaras de retificação já consomem nossos esforços dia e noite. Não se aflija. 30.000 servidores estão sendo convocados para a vigilância permanente. É claro que na retaguarda muita gente será empregada. Bem, é que o trabalho nas áreas defensivas é mais pesado e achei que poderia fazer parte dos 30.000 vigilantes. É melhor você se contentar com o curso na Escola contra o Medo. Pode acreditar que lhe fará um grande bem, André. André, meu amigo, eu vi você de longe durante o culto evangélico. Havia tanta gente que não pude me aproximar. Lísias, notei que você tinha lugar de destaque na representação do Ministério do Auxílio. Apenas uma responsabilidade um pouquinho maior. Nenhum destaque. Com a sua licença, irmão Tobias, eu gostaria de levar André para apresentá-lo a um amigo. À vontade, Lísias. André, que o Senhor o abençoe por seu desprendimento quando se ofereceu para ajudar. Lísias me conduzia por entre a multidão ainda presente no Ministério da Regeneração, embora o governador e sua comitiva já tivessem saído. O povo agora se dividia em grupos, comentando os acontecimentos, assumindo posições no movimento que se iniciava. O entusiasmo era visível em cada rosto. Minutos depois, entramos num outro belíssimo salão verde, recinto onde se instalava um dos ministros da Regeneração, que eu apenas conhecia de vista. Aqui trabalha o ministro Benevenuto. Você o conhece, André? Não tive esse prazer. Ele está chegando de uma missão dolorosa na Terra. Trabalhou no socorro espiritual aos nossos irmãos na Polônia. É um amigo pelo qual tenho grande respeito e admiração. Pelas palavras dele, André, você poderá avaliar os acontecimentos terríveis que ocorrem neste exato momento no planeta. É difícil acreditar que seres humanos façam com outros seres humanos o que está sendo feito lá. Minissérie Nosso Lar. Uma iniciativa do radialista e jornalista Paiva Neto. Os direitos autorais da obra literária de André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier, pertencem à Federação Espírita Brasileira, que gentilmente autorizou a sua radiofonização. Realização: Rede Boa Vontade de Comunicação. Fundação José de Paiva Neto. Ouça agora a minissérie Nosso Lar. Uma iniciativa do radialista e jornalista Paiva Neto. Os direitos autorais da obra literária de André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier, pertencem à Federação Espírita Brasileira, que gentilmente autorizou a sua radiofonização. Realização:
Rede Boa Vontade de Comunicação. Fundação José de Paiva Neto. Acompanhei Lísias até um grupo formado por numerosas pessoas que ouviam atentas e preocupadas a palavra do ministro Benevenuto. Depois de uma rápida interrupção para as apresentações, o ministro retomou seu relato sobre a situação presente no planeta Terra. É muito doloroso o quadro que vimos. A nossa experiência tem sido ligada sempre aos serviços de paz na América. Nenhum de nós imaginava o que iríamos enfrentar nos campos da Polônia, meus amigos. Dificílimo o trabalho de socorro espiritual naquela região obscurecida. Não se pode esperar ali nenhuma claridade de fé nos agressores. E por outro lado, quase todas as vítimas se entregam, se deixam dominar completamente. Em vez de nos ajudarem a ajudá-los, os encarnados apenas consomem nossas forças. Desde o início do meu ministério, jamais vi tamanho sofrimento coletivo. Os nossos abnegados servidores espirituais que lá estão em serviço têm uma enorme capacidade de resistência. Eles fazem tudo funcionar perfeitamente, mesmo no meio daquelas vibrações destruidoras, daquele ar asfixiante. A guerra, meus amigos, é um acontecimento em que o ser humano deixa bem evidente a sua condição de alma decaída, diabólica. Eu vi homens inteligentes, instruídos, localizando no mapa lugares pacíficos para serem bombardeados. Eu vi bombas de alto poder explosivo destruindo belos edifícios. Em situações assim, os fluidos venenosos da metralha e as emanações de ódio pestilento tornam quase impossível qualquer auxílio. O lado espiritual do campo de batalha, invisível aos nossos irmãos encarnados, é um verdadeiro inferno. Sempre que algum dos militares agressores, atingido por uma bala, abandonava o corpo físico, era imediatamente envolvido e dominado por forças tenebrosas. Em vez de aceitarem ajuda, fugiam feito loucos dos espíritos missionários, chamando-os de fantasmas da cruz. Ministro Benevenuto, não havia mesmo nenhum jeito de recolher esses infelizes soldados desencarnados para esclarecimento? Um louco pacífico pode ser atendido até em casa, mas para um louco furioso, só mesmo o hospício, meu amigo. Uma criatura assim não tem outro remédio senão ser deixada nas trevas, até que se veja obrigada a se reajustar, a pensar com dignidade. As missões de auxílio recolhem apenas aqueles que estejam dispostos a receber o socorro elevado. É muito difícil de acreditar que a Europa, com tantos patrimônios culturais, esteja sofrendo essa calamidade. O homem tem se preocupado só com o polimento da inteligência. O mais importante, o raciocínio para a vida eterna, ele simplesmente despreza. Infelizmente, a maioria dos homens ainda não possui olhos de ver essa dádiva de Deus. Nossa caminhada tem sido muito lenta. Os aprendizes vão chegando e copiando antigos vícios religiosos. Querem benefícios, mas não querem dar nada de si mesmos. Invocam a verdade, mas não vão ao encontro dela. Nunca utilizam os próprios pés. A diferença é que lá na Terra procuram-se espíritos materializados para fenômenos passageiros, enquanto que nós aqui procuramos homens espiritualizados para o trabalho sério. Bela e ao mesmo tempo assustadora a exposição do ministro Benevenuto, Lísias. Quando se juntam muitas almas numa mesma atividade, André,
é logo formado um núcleo de força viva pelos pensamentos de todos entrelaçados. Nesse processo, cada um recebe da vibração geral o seu quinhão de alegria ou de sofrimento, conforme o caso. Por isso é que no planeta o ambiente tem muita importância para o homem. Cada um vive daquilo que cultiva. Eu entendo, Lísias. Quem diariamente se oferece à tristeza vai viver e se movimentar sempre na tristeza. E quem só fala de doenças vai se sentir sempre um enfermo. Uma conversa entre pessoas egoístas, vaidosas ou criminosas produz veneno, vibrações destrutivas. Mas quem se reúne para falar de fraternidade, esperança, amor e alegria, vai ter sempre no coração esses sentimentos bons. É a lei da vida, para as coisas boas e más. Tem razão. Isso confirma o que tenho aprendido. Nos lares da Terra, se temos compreensão recíproca, pode-se dizer que vivemos na antecâmara da aventura celeste. E se temos desentendimento e maldade, estamos na antecâmara do inferno. Mas, meu amigo Lísias, se não for abusar da sua bondade, eu gostaria que me explicasse essa questão dos círculos da Terra, do umbral e das trevas. Francamente, ainda não entendi. Sempre achei que trevas e umbral fossem a mesma coisa. Eu próprio vivi durante anos perdido numa região de sombras muito densas, pode-se dizer um lugar de trevas. Além disso, tenho visto nas câmaras retificadoras muita gente desequilibrada e doente de toda espécie vinda do umbral. O que vem a ser um umbral? O que vem a ser trevas? Como acontece com todos os recém-chegados, André, você situa os círculos de existência além da morte física a partir da superfície da Terra para cima. Sim. Existe também um nível para baixo. Uhum. A vida está presente nas profundezas dos mares e no âmago do planeta. Em toda parte existem esferas de vida. O vácuo, André, na verdade, não passa de simples imagem literária. A energia da vida está em tudo, e cada espécie de seres funciona em determinada zona da vida. Além disso, existem princípios de gravitação para o espírito, como acontece com os corpos materiais. A Terra é muito mais do que apenas um campo que podemos ferir ou menosprezar ao nosso bel prazer. A Terra é uma organização viva. Tem leis que podem escravizar ou libertar o homem segundo suas obras. Uma alma esmagada pela culpa não pode subir à tona no maravilhoso lago da vida. É como se fosse uma ave embaraçada no cipoal, impedida de voar. Se você considerar as criaturas humanas como itinerantes da vida, vai compreender melhor. Imagine, André, um pequeno grupo seguindo viagem consciente do objetivo essencial da jornada. São os espíritos nobres. Descobriram que têm dentro de si a essência divina e caminham sem vacilações em linha reta para um alvo sublime. Agora, pense num outro grupo bem maior caminhando em curvas. Uns desse grupo estacionam. Outros demoram séculos refazendo experiências fracassadas, repetindo marchas e esforços perdidos nessa floresta, nesse labirinto que traçaram para si mesmos. Esses são os milhões de seres que caminham a esmo pelo umbral. Agora vem um terceiro grupo, o dos egoístas que preferem viajar no escuro, mesmo caindo em precipícios e estacionando no fundo do abismo ou das trevas por tempo indeterminado. Mas essas quedas só acontecem na Terra? Só os encarnados estão sujeitos a cair nesses abismos? O espírito está sujeito ao perigo em qualquer lugar. Só que nas esferas superiores as defesas são mais fortes. E por essa mesma razão, a culpa é muito mais intensa no caso de uma falta cometida. Sempre achei que fora do corpo físico, o espírito estivesse completamente a salvo dessas quedas. Eu pensava que o ambiente divino, o conhecimento da verdade, o auxílio superior impedissem o veneno da vaidade e da tentação. O problema da tentação, André, é muito complexo. Não diga. A Terra também está cheia de ambientes divinos, conhecimento da verdade e auxílio superior. E, no entanto, muitas batalhas destruidoras são travadas entre árvores acolhedoras e campos de primaveras. Muitos homicídios são cometidos à luz do luar e das estrelas. Por que o criminoso não se deixa sensibilizar pela sugestão de paz e beleza à sua volta? E quantos não exploram os mais fracos ouvindo elevadas revelações da verdade superior?
não faltam na Terra paisagens e expressões essencialmente divinas. Assim como acontece a nós que trazemos no íntimo o superior e o inferior, o planeta também tem suas expressões altas e baixas. A própria Terra corrige o culpado e dá passagem ao vencedor para a vida eterna. Você, quando encarnado, foi médico, André, e sabe que o cérebro do homem é dotado de elementos que orientam seu senso de direção. Mas hoje, você reconhece que esses elementos não são propriamente físicos, e sim espirituais na essência. Quem sente prazer em viver nas sombras, com certeza vai embotar o senso divino de direção. Em seguida, vem a precipitação nas trevas, porque o abismo atrai o abismo, e cada um de nós acaba chegando ao lugar aonde nossos passos nos levam. Como se quisesse mudar de assunto, Lísias sorriu e me convidou para um passeio no campo da música naquela tarde. Nas horas seguintes, fiquei meditando em suas palavras. De fato, parece que os guerreiros na terra preferem lançar sua destruição durante a primavera, quando a natureza estende no solo e no firmamento maravilhas de cor, de perfume e de luz. Os assaltos e os crimes mais hediondos são quase sempre praticados à noite, quando a lua e as estrelas enchem o planeta de poesia divina. A maioria dos verdugos da humanidade é feita de homens educados, extremamente cultos, que desprezam a inspiração de Deus. O quadro de lutas purificadoras nas regiões mais baixas da existência mostrava-se cada vez mais claro aos meus olhos espirituais. Ótimo programa, Lísias. André precisa mesmo conhecer o campo da música. Então ele pode ser dispensado por algumas horas, Tobias. Por que não? Aproveite, André. Pode voltar só à noite, quando quiser. Nós vamos dando assistência aos enfermos aqui nas câmaras. Engraçado o que se passa comigo. Trabalho aqui há tão pouco tempo e já estou amando este lugar. As visitas do ministro Genésio, a companhia de Narcisa, sua inspiração, Tobias, a camaradagem de todos aqui me conquistaram por completo. Eu não sinto vontade de sair para passear e deixar os enfermos. É como se fossem meus filhos. É um sentimento digno, meu amigo. Mas distração de vez em quando faz bem. A própria Narcisa está descansando hoje. Vamos. A partir de agora, a cidade terá mais um frequentador para o campo da música. Mas tome cuidado, André, com o seu coração, hein? Olha, eu estarei em casa à espera de vocês. Pensei que fosse nos acompanhar, dona Laura. Meu amigo, daqui até a semana que vem, minha mãe não deixa a casa nem por um minuto. Mas o que está acontecendo? É exagero do Lísias. É que na próxima semana deverá regressar da terra minha filha Teresa, mãe de Heloísa. E eu preciso preparar a casa, ver se o jardim está em ordem. Eu quero tudo maravilhoso para quando ela chegar. Mas vão passear, divirtam-se vocês. A minha vingança vai vir em breve. Logo irei buscar o meu alimento na terra outra vez. Em seguida, Lísias e eu tomamos o aeróbus próximo ao Ministério da Elevação. Durante o percurso, meu amigo me surpreendeu revelando uma particularidade de sua vida que até então eu desconhecia. André, finalmente você vai conhecer a minha noiva. Eu tenho falado muito com ela a seu respeito. Quer dizer que temos noivados também por aqui? E por que não? Afinal, o amor sublime vive no corpo mortal ou na alma eterna? Claro que na Terra o amor é uma espécie de ouro escondido pela pedra bruta. Tanto ele é misturado pelos homens com as necessidades, desejos e estados inferiores que fica difícil distinguir a pedra do ouro. O noivado é muito mais belo na espiritualidade. Aqui não existe o véu da ilusão que obscurece o olhar. Somos o que somos, André. Mas você e Lacínia se conheceram e começaram o, digamos assim, namoro aqui em nosso lar? Não. Eu e ela já fracassamos muitas vezes nas experiências materiais.
E devo confessar que quase todos os nossos fracassos do passado aconteceram por culpa da minha imprevidência e absoluta falta de autodomínio, André. Compreendo, meu amigo. A velha liberdade que as leis sociais da Terra conferem ao sexo masculino. Liberdade que ainda não foi devidamente entendida por nós e que é raramente utilizada no mundo a serviço da espiritualização do homem. Bom, na verdade, ela funciona mesmo como um salvo-conduto para a animalidade. As mulheres, ao contrário, têm sido até agora mais disciplinadas, mais rigorosas. Durante a vida material no planeta, elas sofrem a nossa tirania, suportam as nossas imposições. Sim, mas ao chegar aqui, meu amigo, enfrentamos o reajustamento dos valores. Só é verdadeiramente livre quem aprende a obedecer. Parece paradoxo, mas é a expressão da verdade. E você tem novos planos de retorno à Terra? Nem podia ser diferente. Preciso enriquecer meu patrimônio de experiências e, além disso, tenho dívidas imensas para com o planeta, André. Logo, minha noiva e eu vamos fundar aqui na colônia nossa casinha de felicidade, na expectativa de voltar à Terra daqui a 30 anos. Eu estava pasmo com a novidade. Pelo menos para mim, ali não deixava de ser novidade. Descemos do aeróbus perto do campo da música e esqueci tudo mais diante da beleza que se abria aos meus olhos. Luzes de cores indescritíveis banhavam o extenso parque. Tudo era encantamento, um conto de fadas. Fontes luminosas pareciam pintar quadros fantásticos. Um espetáculo surpreendente, inesquecível. Lísias se divertia com as minhas expressões de surpresa a cada passo. E alguns minutos depois conseguiu me deixar ainda mais espantado com o que falou, com a mais absoluta naturalidade. Olha, André, Lacínia vai chegar aqui acompanhada de 2 irmãs, hein? Eu espero que você faça as honras de cavalheiro com elas, tá bom? Mas, Lísias, você deve compreender que eu sou um homem comprometido, estou ligado à minha esposa, Zélia. Mas era só o que faltava. Ninguém quer ferir seus sentimentos de fidelidade, meu amigo. Mas eu não acredito que o casamento tenha feito você esquecer os deveres da vida social. Não sabe mais ser o irmão de alguém, André? Olha aqui, você é meu convidado, tá bom? Deixe que eu pago os ingressos para o campo da música. O passeio pelo campo da música foi um dos mais belos que fiz em nosso lar. Grupos de gente alegre transitavam em todas as direções, rindo, trocando cumprimentos. Passamos por um coreto lindamente ornamentado, onde alguns músicos tocavam música ligeira. Depois, seguimos um caminho marginado de flores, enquanto Lísias ia explicando as coisas que víamos. Aqui temos vários coretos desse tipo, nas extremidades do campo. Em cada um deles, um grupo de músicos toca um gênero diferente para atender o gosto pessoal daqueles que ainda não podem entender a arte musical mais elevada, sublime. Mas lá adiante, bem no centro do campo, você vai ouvir a música universal e divina, a arte santificada por excelência. Eu já estou ouvindo, Lísias. Mas que melodia maravilhosa. Engraçado. Na Terra, a grande maioria do público aprecia música popular, regional. Poucos conhecem e cultivam a música erudita. Vejo aqui exatamente o contrário. Pouca gente em volta dos coretos populares e uma imensa multidão prestigiando o concerto clássico. Com certeza, meu amigo. Já viu tanta gente reunida desde que chegou aqui? Eu admito que não, Lísias. Nem mesmo na grande reunião que nosso ministério ofereceu ao governador. Pelo que me parece, a nata de nosso lar está aqui em peso. Mas observe que não há nenhuma manifestação de luxo, nenhum excesso de qualquer tipo. Sem dúvida. O que faz brilhar tanto esse quadro magnífico é justamente a expressão natural de tudo. A beleza, a arte pura, a vida sem artifícios.
As mulheres, por exemplo, revelam bom gosto no vestir, mas sem o desperdício dos adornos, sem trair a simplicidade divina. Ah, André, muito bem observado. Você aprende rápido mesmo. O elogio de Lísias me fez um grande bem. Continuamos nosso passeio pelo campo. Eu agora encantado pela beleza das imensas árvores solidamente plantadas em volta de recintos bem iluminados e acolhedores. Na terra não se conhecem essas árvores, pensei. Entre gestos e palavras de afeto, jovens casais seguiam pelos caminhos cercados de flores coloridas, sorrindo e acenando para diversos grupos de senhoras e cavalheiros mais maduros, muita gente conversando animadamente sobre temas de grande importância para o espírito humano. Sinceramente, eu me sentia humilhado pela minha insignificância diante de pessoas tão selecionadas. Mas, em momento algum, essas pessoas deixaram de olhar para mim com simpatia, numa espécie de mensagem silenciosa de amizade. Percebeu, André, que tudo o que se ouve por aqui contém algo de valioso, de construtivo? Claro que sim, meu amigo. Estou de ouvidos atentos. Muita gente falando de questões relacionadas com o planeta, mas ninguém demonstra revolta nem malícia, ninguém faz acusações aos homens. O que se discute é o amor, a cultura intelectual, a pesquisa científica, a filosofia edificante, as ideias de auxílio mútuo. E mesmo tendo opiniões diferentes, as pessoas evitam o atrito, o menosprezo à opinião do outro. É o princípio básico do entendimento. O mais sábio se esforça em reduzir um pouquinho seu poder intelectual, simplificando a explicação, enquanto o menos instruído se esforça em elevar um pouco sua capacidade de compreensão para entender os ensinamentos superiores do outro. Tão simples, tão óbvio e tão distante do que se faz na Terra. Em alguns grupos falava-se de Jesus e do Evangelho, mas falava-se com alegria. Ninguém recordava o Mestre com vibrações negativas de tristeza inútil. O Cristo era lembrado por todos como supremo orientador das organizações terrenas, visíveis e invisíveis, cheio de compreensão e bondade, mas também consciente da energia e da vigilância necessárias à preservação da ordem e da justiça. Que sociedade otimista, maravilhosa! Eu estava encantado. Via concretizadas ali as esperanças de muitos pensadores nobres na terra. Para completar o quadro de felicidade diante dos meus olhos, Lísias me disse que nesses grandes eventos em nosso lar, os orientadores costumam receber raios de inspiração dos planos mais altos e muitas vezes os grandes compositores terrestres são trazidos até aqui para receber algumas expressões melódicas e depois de adornar os temas com seu gênio, retransmiti-las aos ouvidos humanos. O universo, André, está cheio de beleza e sublimidade. O facho resplendente e eterno da vida procede originariamente de Deus. Por mais alguns minutos caminhamos por alamedas belíssimas, onde cada flor parecia possuir seu reinado particular. Então, se aproximaram de nós 3 moças muito alegres, que em seguida me foram apresentadas. Eram Licínia, a noiva de Lísias, e as 2 jovens irmãs de quem ele me havia falado. Embora meio desajeitado, cumpri meus deveres sociais e passeamos todos por mais algum tempo, admirando e comentando as incríveis belezas do campo da música. Um ano se passou desde essa noite. Um ano de trabalhos construtivos com grande alegria para mim. Agora eu já sabia ser útil,
sentia grande prazer no serviço e crescente confiança nas minhas possibilidades de evoluir. Só uma coisa insistia em ocupar meu espírito: o desejo, às vezes incontrolável, de rever meu lar terrestre. Minissérie Nosso Lar, uma iniciativa do radialista e jornalista Paiva Neto. Os direitos autorais da obra literária de André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier, pertencem à Federação Espírita Brasileira, que gentilmente autorizou a sua radiofonização. Realização: Rede Boa Vontade de Comunicação. Fundação José de Paiva Neto.